Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis no cântico em que recordava que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras, e perante a qual deveríamos comportar-nos com fraternidade, que, na visão teológica cristã, é o dom de Deus que nos torna irmãos, dando-nos a possibilidade de construir um mundo mais justo, tema guia do Papa Francisco no desenvolvimento da encíclica Fratelli Tutti, detalhando com profundidade em vários aspectos, orientados para a ideia de um mundo mais justo que valorize a dignidade humana. A questão das alterações climáticas é a questão mais premente dos nossos tempos. Poder-se-á mesmo dizer que vivemos num momento decisivo para a espécie humana. O ser humano e as coisas deixaram de se dar amigavelmente a mão, tornando-se contendentes. Sem uma ação drástica e urgente, será cada vez mais difícil para o ser humano adaptar-se aos efeitos devastadores do aquecimento global, a ação que se deveria enquadrar no apelo do Papa Francisco para que a humanidade se reconheça como uma única família, com vários irmãos e irmãs, mas todos filhos do mesmo Pai, e que, diante das crises, possamos vir a viver, adotemos a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério, o que o Papa Francisco considera possível por crer, como o semeador que saiu a semear, que Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. A degradação ambiental não é uma prerrogativa da atualidade. É um fenómeno que acompanha o homem desde os primórdios da sua história. Todavia, a sociedade moderna, considerado o modo de vida urbano, pratica um consumo desenfreado, com a aquisição de produtos muitas vezes supérfluos e descartáveis. As pessoas passaram a associar avanços tecnológicos com melhoria da qualidade de vida, inaugurando uma fase de grande consumo de mercadorias cuja produção exige quantidades crescentes de recursos naturais e energéticos, o que levou mesmo a designar o tempo atual por sociedade de consumo, de modo que a questão ambiental impõe uma verdadeira mudança paradigmática, tendo presente que formar uma consciência ambiental ética apresenta-se como única alternativa para viabilizar a vida num planeta sujeito a tantas degradações. Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Caso contrário, estaríamos a enfrentar apenas os sintomas. Não poderá haver ecologia sem uma antropologia adequada. Um desenvolvimento tecnológico e económico que não conduza a um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se poderá considerar progresso. O ambiente natural está ferido pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas, mas, fundamentalmente, todas elas ficam a dever ao mesmo mal, isto é, à ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não poderá ter limites. O testemunho de São Francisco mostra-nos que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põem em contacto com a essência do ser humano. O desafio urgente de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. O único caminho para que as coisas possam mudar, embora se deva sublinhar que não existe um só caminho de solução, o que deixa espaço para uma variedade de contribuições que deverão entrar em diálogo a fim de chegar a respostas abrangentes. As narrações da criação no livro de Gênesis contêm, na sua linguagem simbólica, ensinamentos profundos
sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, estas 3 relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando a reconhecermos-nos como criaturas limitadas. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a terra é, essencialmente, uma herança comum cujos frutos devem beneficiar a todos. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmistificou a natureza. Sem deixar de admirar pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui um caráter divino. Deste modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso para com ela. Um regresso à natureza não pode ser feito à custa da liberdade e da responsabilidade do ser humano, que é parte do mundo, com o dever de cultivar as próprias capacidades para o proteger e desenvolver as suas potencialidades. Qualquer solução técnica que a ciência pretenda oferecer será impotente para resolver os graves problemas do mundo se a humanidade perde o seu rumo, se esquece as grandes motivações que tornam possível a convivência social, o sacrifício, a bondade. Não é possível frenar a criatividade humana. Todavia, é possível voltar a ampliar o olhar, e a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. João Paulo II, pondo em destaque os benefícios dos progressos científicos e tecnológicos que manifestam quanto é nobre a vocação do homem para participar de modo responsável na ação criadora de Deus, ao mesmo tempo recordava que toda e qualquer intervenção numa área determinada do ecossistema não pode prescindir da consideração das suas consequências noutras áreas. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. A liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de um progresso mais humano, mais social, mais integral. A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade do ser humano. Há que considerar, todavia, que nem sempre todas as dimensões do dano ambiental estão desde logo reveladas. Os danos ambientais possuem certas peculiaridades que merecem destaque. A primeira a ser apontada diz respeito aos seus efeitos, que em certos casos somente se exteriorizam algum tempo depois da ação. Há desdobramentos da lesão que somente serão perceptíveis a longo prazo, tais como efeitos carcinogénicos de uma determinada contaminação do lençol freático gerada por um aterro de resíduos sólidos industriais. São, pois, necessárias abordagens multidisciplinares capazes de identificar todas as características dos impactos. Reparar os danos causados para restaurar o equilíbrio existente significa recriar as condições do solo, do clima e da biota, permitindo à natureza estabelecer o ecossistema em toda a sua riqueza, diversidade e complexidade. Em muitos casos, a recuperação de um dano causado ao meio ambiente mostra-se mesmo materialmente impossível. Seria o caso, por exemplo, da extinção de uma espécie animal ou vegetal. Ora, para o conseguir, é necessário ter em conta que o tempo da natureza é mais lento e longo que o dos homens. A reparação de um dano não pode minimizar a sua prevenção, porque é necessário ter em conta que o tempo da natureza
sendo mais lento que o dos homens, cria a necessidade da promoção de desenvolvimento sustentável que visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. Há uma espécie de consenso sobre algumas necessidades inadiáveis, dentre das quais podemos destacar: primeiro, a modificação de padrões de consumo e o modo de utilização de recursos naturais, alteração do paradigma de sustentabilidade da sociedade. Segundo, consideração da questão ambiental numa amplitude global, dada a existência de fronteiras de muitos problemas ambientais, do que decorre a procura de uma cooperação global com o envolvimento de todos os países. E terceiro, necessidade de se procurar um modelo híbrido na consideração económica dos problemas associados à regulamentação estatal. A título ilustrativo, considere-se a questão do acesso à água potável. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. As fontes de água doce fornecem os setores necessários sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável com graves consequências a curto e longo prazos. Apresenta-se exemplo que provavelmente virá a generalizar-se. If you try to drink water from the ocean, it will be salty. It will dehydrate you and eventually kill you. This is why no one drinks ocean water. But what happens when you have nothing else left to drink? See, I am now in one of the driest countries in the world, the Emirates. It's a country with very little water. It has 0 rivers, it rains 10 days a year, it is surrounded by salty ocean water, and 90% of its groundwater is also salty. In other words, 10 million people live in the desert with not enough water to drink, not for humans or animals. This isn't just the Emirates. 99% of the world's water cannot be drunk. It's just too salty or too frozen. But for the first time ever, I want to show you the step-by-step process of how this country found water. The first thing they did is collect the only water they have, ocean water. Then they built this. Tens of these factories that specialize in one thing: removing salt from water. They take the ocean water, pressure it, and put it through a filter that does not allow salt to enter. Salty water goes in here, and fresh water exits from here. This is a crazy complicated process. Every day, not thousands, not millions, billions of liters of waters are cleaned this way. Every day, billions of liters of ocean water enter salty and leaves clean. Now, 90% of the entire country's water comes from the ocean. It is the highest in the world. Okay, so we're here at a farm in the middle of the desert, and I have this. This water came straight from the ocean, and it was desalinated in the process, and now you can use it to actually, feed the animals, feed the plants, and it's very cool, it's very warm, and it's very drinkable.
That's magic! The next thing they did is even crazier. Instead of cleaning water, they created new water. And this is a true story. They sent planes all the way to the clouds and released salt in the air. You know, they have a lot of it. Because of the salt, the clouds grow bigger and bigger, and eventually they rain fresh water into the country. This is called cloud seeding, and in 2017, they did it almost every single day. And when that water falls to the ground, they catch it. All the rainwater they collect here by building a huge dam. And this fresh water is what keeps the people alive. I don't think people appreciate this enough. But this water is fresh water, it's rainwater, that was supposed to go to the ocean and become salty. But they caught it before it went to the ocean in the middle of a dam, and they made this lake. But most importantly, you can drink this water. From desalination to cloud seeding to dam building to well building, humans are doing the impossible just to find water. And the big idea here is simple. If we have to go and seed clouds and do all this complicated stuff, the least we can do is save water when we can and turn off that water sink. Há, todavia, que ter presente a necessidade de quantidades muito consideráveis de energia, não sendo de considerar opções como as designadas por combustíveis fósseis ou mesmo o recurso à energia nuclear. As fontes de energia renováveis provêm de recursos inesgotáveis ou que podem ser repostos a curto ou médio prazos, espontaneamente ou por intervenção humana e de um modo sustentável. O calor da terra, geotermia, a biomassa, o movimento das marés e das ondas, o vento, o sol e a água são exemplos de fontes renováveis de energia e cada vez mais, com o constante desenvolvimento tecnológico, se descobrem novas formas de produção de energia elétrica utilizando como fontes os fenómenos e recursos naturais. O hidrogênio é a substância mais abundante do universo e um combustível limpo que produz como resíduo apenas água. Seria a melhor opção como fonte energética se não fosse o facto de que, por ser quimicamente muito ativo, raramente permanece sozinho. Praticamente só se encontra disponível na natureza na forma de compostos, como a água, por exemplo. Assim, não pode ser considerado como um recurso de energia primária, tal como o petróleo ou o gás natural, mas sim como um vetor de energia, havendo que recorrer a processamentos elaborados para o preparar e para a utilização direta como combustível, logo fonte de energia. São João Paulo II, na sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos, convidando a uma conversão ecológica global. Bento XVI renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. É tempo de, na perspectiva global da encíclica Laudato Si, repensar muito seriamente nestes convites e pô-los em prática em todas as estações da nossa caminhada na Mãe Terra, pedindo a Maria, a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, a mãe que cuidou de Jesus, que agora cuide, com carinho e preocupação materna, deste mundo ferido que nos ajuda a contemplá-lo com um olhar mais sapiente.